Hi everyone! Eu sou o Sidney e vou falar para você como eu aprendi inglês aos 27 anos. Assim como eu aprendi, você também pode. Acredite em você. A idade não é um fator limitante na sua aprendizagem. E saiba que o seu futuro ele pode ser tão brilhante quanto o seu desejo de aprender o inglês. Nesse vídeo, eu vou te dar 6 sugestões que vão te ajudar a dominar o inglês. Hoje, eu falo inglês fluente e moro no Canadá. Dica número 1. Otimismo. Tenha em mente que você é capaz. Acredite em você. O pensamento positivo nessa fase inicial é fundamental nesse processo da aprendizagem. Se você coloca na sua cabeça que você não é capaz, duvida do seu potencial, isso faz com que você se desanime e logo desista de aprender o idioma. Eu acredito em você. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você tem interesse em aprender o inglês. E falando a respeito desse pensamento positivo, eu quero aproveitar para te dar uma sugestão de um livro chamado O Segredo, de Rhonda Byrne. Esse livro é muito bom porque explica principalmente sobre essa lei da atração. E você vai ficar surpreso com a capacidade que a gente tem de atrair coisas em nossas vidas. Então, leia esse livro porque ele é muito bom. Acredite em você. Se eu aprendi o inglês aos 27 anos, você também é capaz de aprender o inglês, não importa a sua idade. Dica número 2. Tenha um objetivo. É importante você ter em mente o porquê você quer aprender o inglês. Esse porquê ele pode ser para fazer uma viagem ao Canadá, aos Estados Unidos, para conversar com o nativo, porque você quer arrumar um emprego em que se exige o inglês, ou até mesmo para assistir filmes e séries sem precisar de legenda. No meu caso, esse desejo começou no ano de 2015. Eu comecei a fazer um mestrado na Universidade Federal de Goiás e dentro dessas áreas de pesquisa você precisa ler muitos artigos científicos. E os artigos nas revistas mais renomadas, eles são em inglês. Então eu comecei a ter esse desejo de aprender o inglês, porque eu não queria ficar traduzindo todos aqueles artigos para poder entender do que estava se falando. Mas o segundo passo, que foi o mais importante para que eu tivesse esse desejo de aprender o inglês, esse motivo, foi principalmente pelas visitas que os alunos e os professores das universidades americanas faziam na universidade que eu estava estudando. Então, quando eles iam, sempre existia um tradutor e eles explicavam qual a linha de pesquisas que eles tinham nos Estados Unidos e os resultados que eles estavam tendo na pesquisa. E foi onde eu comecei a pensar, poxa, é muito bom ver as fotos da viagem de alguém, mas é muito melhor você ir lá e conhecer o lugar por você mesmo. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria ir onde aqueles professores e alunos eles estavam fazendo aqueles estudos porque eu queria ver por mim mesmo. Eu queria ter uma experiência internacional. E foi isso que fez a diferença. Foi esse desejo, essa chama, essa vontade de querer aprender o idioma. Então, tenha esse objetivo, tenha isso claro, porque é ele que vai te dar aquela determinação de estudar todos os dias, aquela disciplina. Porque não é fácil, bate aquele desânimo, mas aí quando você lembra do seu objetivo, você volta a ter aquele desejo, aquele ânimo de estudar. Tá, Sidney, você está falando um monte de coisa, mas até agora você não falou qual foi o processo que você utilizou para aprender o inglês. Então, as próximas 4 dicas vai ser a respeito desse processo. Dica número 3. Treine seu ouvido. Quando você era um bebê, a primeira habilidade da comunicação que você desenvolveu foi a audição. Você ouvia as pessoas ao seu redor para entender o que elas estavam dizendo e o que estava se passando ali no seu meio. Então, utilize essa habilidade para você aprender o inglês. Ela deve ser a primeira habilidade a ser treinada, a audição. A gente tem que ouvir. E como a gente faz isso, Sidney? Então, primeiro, eu comecei a ouvir coisas que fossem mais simples, os desenhos infantis. Vocês podem até começar a rir, mas eu assisti muito Peppa. Peppa P. Sim, eu assistia 30 minutos a 1 hora, umas 3 vezes por semana. Por quê? Porque a linguagem simples era algo do cotidiano. Então eu comecei a assistir Peppa P.
À medida que eu fui evoluindo e aprendendo mais o inglês, me familiarizando, olha essa palavra, familiarizando, é por isso que a gente tem que treinar o ouvido, para familiarizar com o idioma. Eu comecei a assistir Friends. E assim, eu só parei de assistir Friends agora porque tiraram da Netflix. Mas Friends é muito bom porque a maneira com que eles falam, as piadas, é algo bem do dia a dia. É divertido. Então, é uma ótima forma de você estar aprendendo inglês. Há pessoas que também gostam do TED Talk. É algo bom também, é mais formal, assim, principalmente para a parte acadêmica, mas é bem interessante. Outra coisa que eu também gostava de fazer para treinar o meu ouvido é música. Desde criança, eu sempre gostei muito de música. E nós temos o hábito de ouvir muita música internacional, principalmente em inglês. E mesmo sem entender a letra, nós brasileiros somos muito criativos, a gente cria a nossa própria letra, né? Então, nesse momento que eu decidi que eu queria aprender inglês, eu comecei a utilizar as músicas que eu já conhecia, pelo menos a melodia. E no próprio YouTube, eu coloquei a lyrics, que significa a letra da música. E aí eu ia acompanhando essa letra no celular e isso ia me ajudando a entender o que é que estava acontecendo ali na música, porque às vezes não é fácil da gente entender essa música. Então a minha dica para você é: tenha um caderno. E nesse caderno você vai anotar as palavras que você não sabe. Então na música eu pausava a música e eu anotava ali as palavras, traduzia essas palavras e de vez em quando eu ia lendo, né, essas palavras para me ajudar na memorização e na aprendizagem no meu vocabulário. Ouça o máximo de coisa em inglês que você puder. Se você tiver a oportunidade de ver um filme em inglês, se precisar de legenda, preferencialmente em inglês. Se não, assiste mais de uma vez esse filme para você entender a mensagem. O objetivo não é entender palavra por palavra, mas entender o que está acontecendo ali no contexto. Lembra do bebê. O bebê, ele não entende tudo que os pais falam, mas ele entende algumas palavras e isso faz com que ele, pelo contexto, ele entenda o que é que está sendo dito. Então, assim também é conosco. Não foque em uma palavra, todas as palavras ou uma palavra, porque aí você perde toda a linha de raciocínio. Dica número 4, converse. E aí nesse momento você me pergunta, como, Sidney? Então, se você não conhece ninguém, a primeira forma de começar essa conversação vai ser com você mesmo. Eu fiz muito isso comigo. Eu conversava sozinho. Por exemplo, quando eu estava com sede, eu falava I'm thirsty. Preferencialmente, fale em voz alta. Se não der, você pense. Mas sempre que puder, tenta falar em voz alta. E como eu estava com sede, o que eu precisava? Eu precisava de água. Então eu falava, eu vou beber água. I'm gonna drink water. Então, isso me ajudava a aprender o inglês. Se você tem uma dúvida de como falar, usa o Google Tradutor. Por quê? Porque ele vai estar te mostrando ali como é que você tem que falar. Isso vai te ajudar grandiosamente se você tem dúvida, tá certo? Mas converse com você primeiro. À noite, tenta fazer um resumo do seu dia. Escreve num caderno o que você fez naquele dia. Tá faltando palavra? Vai atrás no dicionário, utiliza o Google Tradutor. Escreve. E depois de escrever, você grava. Agora os telefones de hoje em dia, os smartphones, todos têm essa opção de você conseguir gravar. Então grave aquilo que você escreveu. E aí você vai começar a ouvir a sua pronúncia. E isso vai te ajudar. À medida que você se sentir mais confortável falando com você mesmo, é a hora de você começar a praticar com outras pessoas. E aqui eu recomendo que você pratique com um nativo. Mas como, Sidney, eu não conheço nenhum nativo? Bem, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias e existem missionários por todo o mundo. E normalmente existem missionários americanos que gostam de praticar. E por que eu estou falando para você praticar com o nativo? Porque o nativo, ele conhece muito bem a língua. E você não vai ter a opção de mesclar um português, que é o que normalmente as pessoas fazem quando começam a conversar com os brasileiros. Então,
você tem que ter em mente que você vai praticar inglês. E quando você está ali com o nativo, você não pode ficar mudando de idioma. E normalmente as pessoas, elas são bem, os nativos ingleses, eles são bem tranquilos ao te ensinar o idioma. Eles não vão ficar te interrompendo o tempo todo, mas vão te ouvir e te consertar em algumas palavras que precisa. Mas se você não tiver nenhum nativo e tiver um amigo que fala inglês e que está comprometido a falar somente inglês, isso é muito bom. Porque o erro é você começar a falar inglês, esquece alguma palavra e começa a falar português e aí seu amigo é brasileiro, ele vai te entender. Isso é um erro. E outra coisa, você começa a falar inglês e aí passa para português e depois não fala mais inglês. Então tome bastante cuidado com isso. Então pratique com alguém. É importante para você ficar confiante de que você consegue falar o inglês. E outra coisa, não adianta você só praticar com brasileiros, porque quando você for fazer a sua viagem ou quando você for conversar com uma pessoa da empresa que só fala inglês, você não vai ter o recurso de falar o português ali. E é importante que você se sinta confortável. Senão você vai ficar nervoso, vai esquecer as palavras e isso não é interessante. Dica número 5. Leia. Tá, Sidney, você falou sobre ouvir e sobre falar. Agora você está falando sobre ler. O que acontece é que na nossa língua mãe, no português, primeiro nós aprendemos a ouvir. Depois nós falamos. E só quando a gente tem uns 6, 7 anos que a gente vai para a escola para aprender a ler e depois escrever, certo? Claro que agora nós já somos adultos. Eu estava com 27 anos. E a leitura do inglês já fazia parte, porque eu já sei ler em português. Então, tem que ter bastante cuidado com essa leitura, porque o inglês não é a mesma coisa que português. Então, toma bastante cuidado com a forma com que você vai pronunciar as palavras, que é diferente. Por um certo lado, você vai ter que esquecer a maneira com que você leu em português, se é que isso faz sentido. Porque você vai utilizar uma nova maneira para aprender a ler. E então, o que você vai ler? Eu dei o exemplo das letras das músicas, né? Que você gosta. Então, tente ler aquilo que você gosta. Então, através do lyrics, das letras de música, é uma maneira, então, de que você vai estar lendo. Leia textos em inglês, leia notícias em inglês. Se você é estudante, tenta ler algum material que você está estudando em inglês. Se você não é estudante, pegue um livro simples, e tente ler em inglês. Pode ser um livro online, não precisa ser um livro físico, mas procure ler em inglês. E por fim, dica número 6. Escreva em inglês. Antes eu falei para você manter um caderno. E nesse caderno você vai escrever algumas palavras que você não conhece, vai escrever como é que foi o seu dia. Então, mantenha esse caderno. Escreva coisas simples do seu dia a dia nele. E isso vai te ajudar a familiarizar com o idioma, que é a combinação dessas 4 habilidades, que são listening, speaking, reading and writing, vão te ajudar a dominar, então, esse idioma. Então, para concluir, não esqueça de ter um pensamento positivo, de acreditar que você é capaz, de atrair esse inglês para a sua vida, pensando que você consegue. Não se esqueça também de ter um objetivo, o porquê que você está aprendendo inglês. E não se esqueça de desenvolver essas 4 habilidades, como, primeiro, ouvir. Ouvir é o mais importante. Conheço muitas pessoas que falam assim para mim: Sidney, eu sei ler, eu sei escrever, mas para mim é muito difícil quando alguém vem conversar comigo, começa a falar, eu não consigo entender, e muito menos falar, porque eu fico nervoso, falta palavra, e eu não sei como utilizar a gramática corretamente. Então, por favor, preste atenção na sua audição, preste atenção a esses detalhes da língua. E eu tenho certeza que você vai alcançar o seu grande sonho de aprender o inglês. Um abraço e uma boa sorte.